Beijo. Então, vamos começar com a oração, depois eu me apresento. Amado Mestre Jesus, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de te servir, de estar aqui, de trabalhar nessa sua imensa falange de trabalhadores da luz, ainda que seja um grão de areia. Estamos aqui reunidos em teu nome, buscando o teu lenitivo para as nossas vidas, buscando o teu conforto para as nossas dores, buscando os teus ensinamentos para direcionar as nossas almas. Pedimos então, Mestre Jesus, que a tua vontade não a nossa, que a tua palavra e não a nossa, e que possamos dedicar esse trabalho a todos aqueles que sofrem, dedicar esse trabalho ao nosso país, dedicar esse trabalho aos sofredores, dedicar esse trabalho a todos aqueles que nesse momento estejam precisando de um lenitivo. Que assim seja, graças a Deus. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente está vivendo momentos muito difíceis, né? A gente está vivendo momentos de muita tensão, né? O Brasil muito dividido, a gente tem vivido aí momentos muito difíceis, e eu recebi de um amigo uma passagem do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e até me emocionou, mas não é sobre isso que a gente vai falar. A gente vai falar sobre benefícios pagos com ingratidão, que eu esqueci de dar o tema, né? Benefícios pagos com ingratidão. Mas por que eu quis falar isso? Porque eu recebi uma passagem agora de um amigo e a gente recebe tanta coisa de tantos lados, né? E tanta discussão, tanta briga. Isso está deixando o povo, de uma forma geral, cansado, né? Exausto, a ponto da gente falar assim, gente, não aguento mais. Por que a gente está com esse sentimento, né? E por que eu escolhi benefícios pagos com ingratidão? Porque a gente começa a se questionar uma série de coisas na nossa vida. A gente começa a se questionar se todas as coisas boas que a gente fez têm valor, se as pessoas que a gente ajudou têm valor, se tudo que a gente se esforça tem valor. Porque todas as vezes que a gente está angustiado, a primeira coisa que a gente pensa é aonde a gente está errando. A gente pensa assim, onde é que eu estou errando para que isso esteja acontecendo dessa forma? Será que foi numa outra encarnação? Será que é nessa? Será que eu estou escolhendo mal as minhas decisões? Será que eu estou sofrendo a traição? Será que eu estou sofrendo a humilhação? Porque eu tenho ainda um aprendizado muito grande, né? E a ingratidão? Por que a gente sofre a ingratidão? A primeira coisa que a gente tem que pensar na nossa vida é que quando pergunto assim, o que pensar das pessoas que querem parar de fazer caridade porque começa a ter benefícios pagos com a ingratidão? E aí os espíritos respondem que nessas pessoas existe mais egoísmo do que amor. E que não existe nenhum benefício que seja desperdiçado. Então, vamos pegar essa frase: não existe nenhum benefício que seja desperdiçado. Se não existe nenhum benefício que seja desperdiçado, né, se os espíritos nos dizem isso, a gente pode trazer isso para a nossa vida. Quais são os benefícios que a gente distribui ao longo da nossa vida e que, por mais que a gente não entenda quando eles vão ser quando eles vão render frutos, não existe nenhum benefício que vai ser desperdiçado. Então, a gente precisa pegar as nossas dores, as nossas angústias. E quando eu falo dores e angústias, eu não estou falando dores e angústias só por causa da política do Brasil, independente do lado que a gente esteja, não por isso. Eu vou falar dores e angústias porque pela polarização, né, das ideias, e de uma forma geral, pela polarização dentro de casa, pela polarização do trabalho,
pela dificuldade que as pessoas estão tendo de se relacionar. Eu tenho visto pessoas que eram assim super amigas, a gente não se fala mais, a gente brigou. Como assim? Por quê? Por que isso? Todo mundo, né? As pessoas de bem, e a gente conhece muitas pessoas de bem, está lutando pelo que acredita, por um Brasil melhor. Todo mundo. E, por alguns motivos, umas pessoas entendem que seja uma coisa, outras pessoas entendem que seja outra. Não tem como não falar sobre isso hoje. Mas todo mundo, de coração, está lutando por um Brasil melhor. A não ser quem tem algum interesse excluso, né? Que vai ter em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, né, do planeta, a gente sempre teve alguém, né, com algum outro interesse. Mas se todos nós queremos, todos nós que nos reunimos na nossa família, queremos o melhor, às vezes o que a gente acha que é melhor pode não ser o melhor. Mas quem é que sabe quando é que está certo? Sabe quantas dores a gente ainda precisa sofrer na vida? Talvez o errado seja o certo. E a gente não sabe. O mal que eu faço é sempre um mal. Se eu fizer o mal para alguém, então se vocês todos, se fizerem o mal para alguém, é o mal. Isso é muito mal. Mas o mal que nos fazem, e aí vamos ampliar esse leque, qualquer mal, seja a injúria, seja a humilhação, seja a traição, o mal que nos fazem pode parecer o mal, mas pode ser um bem. Pode ser o bem do nosso resgate, pode ser o bem da nossa prova, pode ser o bem do teste, da nossa tolerância, da nossa paciência, do nosso aprendizado. Então, a gente precisa começar a olhar o planeta de outra forma, a lutar por um planeta melhor sempre, com todas as nossas convicções. Isso sempre. Nunca vamos deixar de fazer isso. Mas a gente precisa ampliar o nosso leque para a verdade espiritual. A verdade espiritual é que isso aqui, esse momento que a gente está vivendo, esse momento em que você recebeu uma traição, esse momento em que você recebeu uma humilhação, esse momento em que você recebeu uma injúria, ele não define a sua vida. Muito pelo contrário. Como você vai reagir à traição? Como você vai reagir à injúria? Como você vai reagir ao mal? Como você vai reagir à ingratidão? Isso sim define a sua vida. Por quê? Porque ele vai te dizer, ele vai te mostrar o quanto você aprendeu ou não aprendeu de tudo aquilo que o Evangelho nos ensinou. Então, quando a gente fala dos benefícios pagos com ingratidão, a gente fica pensando assim: imagina se Jesus, depois de todo aquele sacrifício que ele fez para encarnar, depois de baixar a vibração dele 1000 anos para encarnar, aí ele chegasse aqui e, como o povo judeu não aceitou ele, falou assim: o que eu vim fazer aqui? Já imaginou? O que eu vim fazer aqui? Falar para esse bando de judeu que conhece Moisés, que receberam Isaías, que receberam Jeremias, que receberam. E aí agora eles não me escutam. Eles não me merecem. Já pensou se Jesus tivesse dado um piti nesse nível? Já pensou se ele tivesse ficado, sabe, tão decepcionado naquele momento, a ponto de, caramba, depois de tudo que eu fiz por vocês, e vocês não vão, eu aceitaria até ser morto, como estava combinado, pelos romanos, mas pelos judeus, por vocês que meu pai veio falando com vocês todo esse tempo, que mandou tantos mensageiros, que mandou... Já pensou se Jesus tivesse tido esse sentimento? Então, o benefício pago com ingratidão é isso. É lembrar que Jesus, né, o nosso maior benfeitor, ele foi totalmente pago com ingratidão. E na hora ele diz assim: perdoai, Senhor, eles não sabem o que fazem. Então, se você reconhece a humanidade como uma criança espiritual, como uma criança que está preocupada com as paixões, como uma criança que está preocupada com o imediatismo, como uma criança que ainda está nos prazeres da carne, nos prazeres... Olha, eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Eu nem sei se alguém aqui vai se aborrecer comigo, mas eu vou falar, porque Jesus me disse que o meu dizer tem que ser sim, sim, não, não, né? Independente de agradar ou não. Eu fui a Pompeia, eu tive, né, a oportunidade nessa encarnação de ir a Pompeia.
E uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu fui a Pompeia é que os afrescos das casas de banhos que eram muito comuns em Pompeia, todas elas envolviam uma sexualidade muito exacerbada e todas elas com crianças. Muitas chegavam a ser assustadores, assim. E Pompeia foi dizimado como uma das cidades, né, da Bíblia destinadas à perdição, né, que tinha, né, toda aquela sexualidade que tinha se perdido, como Sodoma, Gomorra. E aí eu começo a pensar assim, gente, a gente está vivendo um momento de separação hoje, onde tudo parece que está sendo permitido, tudo tem que ser liberado, tudo tem que ser. Isso aqui vai virar Pompeia? É isso que a gente está, para isso que a gente está caminhando? A gente precisa começar a pôr freios, porque pôr freios em determinadas situações, não concordar, dizer não em alguns momentos, é necessário. Porque a espiritualidade, né, que não vai avançar, que não vai progredir, ela está encarnando e ela está aí. Existe uma coisa chamada janela de Overton, que você pega uma coisa que era crime, você transforma ela em doença para numa nova geração ficar normal. Então, assim, pedofilia, por exemplo, é crime, mas as pessoas começam a pensar assim, não, é uma doença para daqui a pouco ser normal. E a gente não pode achar que isso é normal. A gente não pode, porque o mundo é o progresso, isso não é o progresso, isso é o retrocesso, isso é o que acontecia em Roma, isso é o que acontecia antigamente. Então, às vezes a gente fica com medo de determinadas posições, medo de ser taxado de moralista, medo de ser. E a gente não se coloca em determinadas situações muito necessárias para a nossa evolução. Então, alguns posicionamentos, eu tenho uma amiga que fala assim, eu não me posiciono, botaram uma questão sobre o aborto, eu não me posicionei. Eu falei, por quê? Por que você não posicionou? Porque aí gera conflito. Mas espera aí, eu não posso fugir de conflitos. Independente do que você concorda, independente de política, independente de tudo isso, as nossas questões morais, a gente precisa se posicionar. Então, assim, olha que eu apoio dos dois lados, vocês não pensem que eu não apoio, não, eu apoio dos dois lados. Porque eu digo assim, eu sou contra a pena de morte, eu apoio, eu sou contra o aborto, eu apoio de tudo quanto é lado. Mas a gente precisa se posicionar, porque o que é certo, o que a gente já aprendeu, o que a gente sabe, a gente não pode fingir que não sabe. Então, o que Deus está esperando nesse momento da gente é que a gente se posicione, se posicione nos valores, não se posicione brigando, não é isso. Se posicione nos valores, né? Se posicione amando, sem entrar em conflitos. Então, o que a gente está precisando nesse momento? Primeiro, a gente precisa de muita paz. O Brasil precisa de muita paz. O mundo precisa de muita paz. O mundo ele está passando por uma divisão que é a divisão entre tudo aquilo que a gente sabe que não é bom. Quando eu digo que sabe que não é bom, não estou falando de direita, esquerda, não estou falando de política. Não estou falando de política. Eu estou falando daquilo que a gente sabe que não é bom. O que a gente sabe que não é bom? As drogas é uma coisa boa? Não, não é bom. O aborto é uma coisa boa? Não. A pena de morte também não. Então, a gente sabe que não tem coisas boas em todos os lados e a gente tem que se posicionar contra tudo aquilo que não é bom, contra tudo aquilo que o Evangelho combate, e com tranquilidade no coração. Com tranquilidade. E se as pessoas não entenderem, a gente vai continuar mantendo a tranquilidade de quem é seguidor do Cristo. Porque o meu dizer, ele precisa ser sim, sim, não, não. E o meu coração, ele tem que estar calmo, ele tem que estar sereno, sabendo que, no caso do Brasil, por exemplo, eu não sei o resto do mundo, se precisa estar sereno, mas aqui é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Nós somos o celeiro do mundo, mas não é o celeiro de alimento, não, embora eu também acho que a gente possa produzir muito alimento para o mundo, mas nós somos o celeiro de luz do mundo. Nós somos o celeiro de luz do mundo. E quem tem essa alcunha, quem nasceu sobre essa bandeira, Deus, Cristo e Caridade, quem nasceu com a oportunidade de trabalhar do lado de Ismael nessa bandeira, ele tem que agradecer muito essa oportunidade. E não pode abrir mão dessa oportunidade. E não importa o que esteja aborrecendo você nesse momento. Não importa se é humilhação, não importa se você se brigou com alguém, não importa se é a política, não importa se é o vizinho, não importa se é o trabalho ou a falta do trabalho. O que importa é
eu nasci num país cuja bandeira é Deus, Cristo, Caridade. E o que eu tenho que fazer? Apoiar a bandeira Deus, Cristo, Caridade. Então, apoiar Jesus, trazer Jesus para a sua vida, para os seus ensinamentos, levar a Jesus a quem não conhece, porque às vezes, quantas pessoas eu já conversei, e eu tenho tido esse sentimento no meu coração, eu preciso levar Jesus para quem não conhece Jesus. Quantas pessoas eu já conversei que a pessoa diz assim para mim, eu não gosto de Jesus porque Jesus não gosta de homossexual. Eu falei, onde você leu isso? Mateus, Lucas, eu preciso de Mateus, Lucas, Marcos e João. Me dizem um desses 4, porque eu conheço muito bem os 4. E eu tenho certeza que Jesus não falou isso. Sabe por que ele não falou isso? Porque isso não é importante. A sexualidade não é importante para a sua evolução. O importante para a sua evolução é você ser uma pessoa boa, você se transformar numa pessoa melhor, você respeitar o próximo. É isso que é importante. E Jesus só falou sobre o que era importante. Então, me mostra onde... Se você foi magoado por alguém que erroneamente colocou em nome de Jesus uma coisa que ele não falou, você está perdendo a oportunidade de amar um espírito, o governador do planeta Terra, que te ama incondicionalmente, exatamente como você é, sem você mudar nada. A única coisa que ele diz é o seguinte: vai, não tornes a pecado. Mas o que é o pecado? É aquilo que te afasta do amor de Deus. E o que te afasta do amor de Deus? O que te afasta do amor do irmão. Então, aquilo que você magoa alguém, aquilo que você faz alguém sofrer, né? Aquilo que você faz com que o teu dever, lembra do dever que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo? O nosso dever é quando você tira a paz do outro. Então, se você está tirando a paz do outro, você já está invadindo o dever. Você já não está tendo o dever cristão que o Evangelho te diz. Então, é isso. Quando a gente para pensar nisso, a gente tem que pensar assim, caramba, eu preciso levar Jesus a quem não conhece Jesus. Porque Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através dele. E se a gente não der oportunidade a pessoas boas, porque são muitas pessoas boas, não se intitulam cristão porque em algum momento foi magoados pelo Cristo. Tem um livro, gente, eu esqueci o nome desse livro, eu vou lembrar até o final se eu não lembrar, depois eu mando para a Sarinha. As histórias que os espíritos contaram, acho que é esse, que mostra várias pessoas que faliram porque tinham em algum momento da vida, era um socorro no plano espiritual, sobre espíritos que faliram porque em algum momento da vida tinha um compromisso ali com Jesus. Né? Teve um que estava na reunião onde decidiram cortar a cabeça dos primogênitos, mas erroneamente cortam a cabeça do filho dele. Cada um tinham vários casos e cada um ali virou um obsessor por conta de um ódio a Jesus, que não era Jesus, porque em nenhum momento ele teve nada a ver com isso, né? Mas um ódio muito grande, e aí virou um obsessor e era o socorro desses espíritos. E uma coisa que fica muito clara ali é o quanto a pessoa pode odiar, né? O único espírito que pode fazer ele amar. E o quanto ele se afasta ali, o quanto atrasa o planeta, esses espíritos, por conta desse elo perdido, de algum momento ali, alguma mágoa muito grande fez com que ele odiasse o cristianismo. Então, a gente às vezes vê que virou moda agora. Eu falei, gente, Moisés perdeu tanto tempo, mas tanto tempo para consolidar o monoteísmo, para a gente poder ter um pouco de paz. Aí agora eu vejo os jovens, as deusas, isso dói o meu coração no nível, porque, caramba, a gente, em vez de evoluir, a gente vai retroagir. E aí eu preciso ficar quieta, eu preciso me calar, porque eu tenho que respeitar. Não, eu não posso me calar. Eu não posso ficar quieta. Eu preciso levar a esses jovens, eu preciso falar, olha, isso é um retrocesso, você está achando que você está evoluindo, mas você está retroagindo. E fala sobre física quântica, fala da forma que você quiser, porque o espiritismo é a aliança de Deus com a religião. E a melhor pessoa para levar isso a esses irmãos somos nós. Então, quando a gente começa com essa angústia de que, o que eu estou fazendo, eu vi muitas mães
muitas mães me mandaram mensagem, que brigaram com os filhos, porque os jovens porque os jovens não entendem. E eu falei assim, olha, não adianta, não é dessa forma, não é batendo de frente, não é brigando, é educando. Quanto mais você grita, menos o interlocutor ouve. Quanto mais você grita, menos ele ouve. Quanto mais você é agressivo, menos você conquista. Então, a gente conquista com o nosso amor, a gente conquista com a nossa paciência, a gente conquista com os ensinamentos, a gente conquista com os argumentos. Então, quando a gente começar a se sentir angustiado, né, no meio de todas as mudanças, e a política é só uma delas, porque serão muitas mudanças. A gente está vivendo um momento de regeneração. E o que os espíritos dizem aqui? O que os espíritos falam do planeta de regeneração? Já pararam para pensar? Que no planeta de regeneração, a gente vai acabar com o temor da morte. A gente vai saber que a morte não existe. Então, peraí, eu ainda não estou perto da regeneração como eu achei que eu estava. Eu não vou ver nessa encarnação, porque a primeira coisa que vai precisar acontecer para a gente entrar no planeta de regeneração é comprovar cientificamente a reencarnação. Pararam para pensar nisso? Está escrito lá no Evangelho. Eu não entro num planeta de regeneração sem vencer o temor da morte. Ou seja, sem comprovar a reencarnação. A gente está perto dessa comprovação? Está perto dessa comprovação, mas ainda não aconteceu. E essa comprovação vai mudar tudo. Vai mudar o rumo de tudo. De tudo que a gente conhece até hoje. Vocês pararam para pensar? Quando a reencarnação for comprovada, e aí tudo que hoje se prega vai ter que rever os conceitos, vai ter que rever os valores. E aí quando alguém falar assim para você, você tem uma dívida social com o negro, aí você vai dizer assim, eu tenho, e se eu fui negro? E se bobear é o negro que tem comigo agora? Porque eu era negro e agora eu sou branco. Aí a gente vai começar a rever muitos valores. A gente vai começar a rever tantas coisas que a gente não, que sobre o ponto material dessa encarnação, a gente tem um leque. Se você abrir esse leque, né? Se você abrir esse leque, muda tudo. Você sabe quem você foi ontem? Sabe quem você foi ontem? Alguém que sabe quem foi ontem? Alguém que sabe qual é a batalha que estava lutando? Sabe? E a gente começa a perceber uma coisa muito, muito clara, que quanto mais se grita, né, quanto mais é agressivo, essa pessoa que é agressiva hoje, ela foi agressiva ontem. E ela foi agressiva onde? Aonde ela podia ser agressiva, só que agora ela mudou de lugar e continua agressiva. A pessoa que é mansa, ela não aprendeu a ser manso nessa vida, vocês concordam? A pessoa que é mansa, ela vem desenvolvendo a mansuetude. Ninguém aprende a ser manso quando nasce, né? A gente aprendeu a ser manso em outra encarnação. E a pessoa que é agressiva, ela não é agressiva nessa encarnação, ela já era agressiva. Então, todas essas nossas tendências, todas essas nossas dificuldades, a gente vem trazendo de encarnações passadas. E se eu hoje sou aquele que grita, eu ontem era aquele que estava gritando do mesmo jeito, só que eu estava gritando em outro lugar. Então, a gente vai começar a repensar os nossos valores, a gente vai começar a repensar muitas coisas, a gente vai pensar assim, caramba, eu não posso mais jogar uma bomba lá no país vizinho, porque amanhã eu estou nascendo lá onde eu destruí. Pararam para pensar nisso? Aquela cidade linda que eu destruí vai ser onde eu vou nascer, com todas as dificuldades que eu causei. Porque é assim que funciona a lei de ação e reação, e eu não vou fugir disso. É inexorável essa lei. Eu posso fazer o que eu quiser hoje, mas eu vou sofrer todas as consequências do que eu fizer no futuro. Por que a gente é tão contido quando a gente aprende a doutrina espírita? Porque, no fundo, a gente nunca teve medo de ir para o inferno, porque a gente não tinha certeza se ele existia. E a gente achava que a misericórdia divina, no final, ia salvar a gente de tudo. Eu vou lá, me arrependo, rezo uma missa. Não é isso? Mas a lei de ação e reação, ela nos dá uma responsabilidade, porque ela tira das mãos de Deus a nossa punição e coloca nas nossas mãos. Você será medido com a mesma medida que você mede o outro? Qual é a medida que você está medindo o outro? Para eu saber como é que você vai ser medido. E aí, quando a responsabilidade passa a ser nossa, a gente pensa assim, caramba, é melhor rever os meus conceitos.
Não, eu realmente. A gente fica com aquele ódio no coração quando a gente vê um assassinato, quando a gente vê uma coisa, a gente. Eu não vamos fingir aqui que todo mundo é bonzinho, pelo amor de Deus. Não é aqui todo mundo é bonzinho. Nos lugares que eu vou, costumam não ser. Nos outros centros espíritas, em outros lugares. Vamos pedir que todo mundo é bonzinho, que a gente não olha ali um crime hediondo e não fala assim, gente, essa pessoa não merece viver. Ninguém nunca teve esse pensamento? Claro que a gente tem, mas a gente sabe que é um pensamento errado. A gente já sabe que não adianta ele morrer. Sabe por que não adianta ele morrer? Porque ele vivo, a gente tem como controlar ele. É melhor a gente deixar ele preso. Ele desencarnado, ele vai vagar aí e inspirar um monte de outros espíritos perturbados a cometerem crimes muito piores. Então, a gente começa assim, pela nossa razão, não é pelo nosso coração. Pela nossa razão, a gente começa a pensar, caramba, eu não posso ter esse pensamento, eu tenho que mudar. Nossa, não é isso. E a gente vai trabalhando. Quando a gente trabalha a razão, a gente trabalha a conquista, a gente trabalha o coração, e aí a gente vai melhorando. Então, quando a gente trabalha esse sentimento, quando vocês se sentirem assim, eu estou cansado, eu não quero mais, eu fico fazendo bem, eu falo do bem, e parece que o bem nunca acontece, parece que o mal ele está sempre ganhando. Não, ele não está ganhando. E os espíritos me disseram aqui que não existe nenhuma boa ação que seja perdida. Então, todas as nossas boas ações, tudo aquilo que a gente fizer de bem, toda a caridade que a gente fizer, toda palavra amiga que a gente der, mesmo que a pessoa não mereça, mesmo que a pessoa te responda com a ingratidão, mesmo que a pessoa te responda com rancor, mesmo que a pessoa abuse de você. Eu acho engraçado, eu acho tão engraçado. Às vezes a pessoa acha que está te usando. Vocês já repararam isso? Às vezes a pessoa acha que te usou, que te manipulou, porque você é uma pessoa boa. E ela acha que pode te manipular. E você olha para ela igual a gente olha para a criança, quando a criança fica ali enganando, fingindo que está tudo bem e que não vai fazer mais isso. E a mãe, tá bom, então tá bom. Tá bom. É assim. Porque ninguém consegue manipular o bem. A gente só consegue manipular o mal. O mal é manipulável, o bem não é. O bem é generoso. Se você é generoso, se você é bom, continue sendo bom. Sabe por quê? Porque se alguém se aproveitou disso, ele é o único prejudicado. Você não é prejudicado por ser uma pessoa boa, você não é prejudicado por ser uma pessoa confiável. Eu não vou sair desconfiando de todo mundo porque alguém me traiu. A pessoa que me traiu, quem está errada é ela. É ela que está errada. Eu estou certa em querer confiar nas pessoas. Então, a gente não pode se deixar abater pelo mal, por nenhum mal. Então, eu desejo do fundo do meu coração que vocês tenham Jesus como armadura, que vocês não se deixem abater pelo mal, que vocês continuem sendo pessoas boas, que acreditam no bem, que acreditam na vida, que acreditam na paz, que acreditam no outro, que acreditam nas melhores intenções do outro. E se o outro não tiver as melhores intenções, não é problema de vocês, não é problema nosso, é problema dele com Deus. No final, no final toda a resposta, né? No final todo acerto de conta, ele é individual. Ele é individual, ele não é coletivo, ele é individual. Nós temos resgate coletivo, sim, quando um grupo individualmente resolve se unir para fazer o mal. Aí esse a gente faz um resgate coletivo, mas a nossa questão é individual. E mesmo nesse resgate coletivo, tem gente que sofre mais, tem gente que sofre menos. Por quê? Porque tem gente muito mais comprometida e gente muito menos comprometida. Então, é preciso que a gente goste de fazer o bem, queira fazer o bem, e não se preocupe com o que vai vir depois. A única coisa que a gente precisa é fazer o bem. A única coisa que a gente precisa é pensar no bem e confiar no bem. Se eu estou num país que é o coração do mundo, a pátria do evangelho, eu posso não estar entendendo nada que está acontecendo. Nada. Gente, eu não estou entendendo nada. O que está acontecendo? Eu não sei. Mas eu sei que isso aqui é o coração do mundo, a pátria do evangelho, que a bandeira do meu país é Deus, Cristo e caridade, e é isso que eu vou fazer, Deus, Cristo e caridade. Porque eu vou estar seguindo a melhor bandeira. A bandeira de Deus, Cristo e caridade. O resto, o que não depende de mim, depende da espiritualidade. É aquela questão de eu vou fazer o melhor que eu puder e vou entregar nas mãos de Deus aquilo que eu não consegui resolver. É mais ou menos isso. Então, que vocês possam aquecer o coração de vocês, que a gente possa estar seguros
Essa é a palavra, seguro da vontade do Pai. Seguro de que o Pai nunca nos desampara. Segundo, de que... Eu tenho uma frase muito legal, que é do Haroldo Dutra. Eu acho que eu já até falei isso com vocês, porque toda hora eu repito isso, porque isso é tão legal. Eu vi uma entrevista dele, e tinha um repórter espizinhando ele para ver se ele falava alguma coisa. Já é antigo, a beça, foi antes da última eleição até. E aí o repórter querendo que ele falasse alguma coisa, né? Ele, o que você acha? O repórter espírita, hein? O que você acha de que isso aqui é coração do mundo, pátria do evangelho? Você ainda acha que é? Você ainda acha que é? E falando, né? Por conta, né, das brigas. E aí ele saía pela tangente, falava outra coisa, saía pela tangente, falava outra coisa, e o cara ia lá, mas você ainda acha que a gente é coração do mundo, pátria do evangelho, tanto isso, tanto aquilo? Aí ele falou assim, depende do que você acha que é ser coração do mundo, pátria do evangelho. Você acha que é o quê? Ser o país mais rico? Aí ele começa, ele fala assim, olha, se fosse para o Brasil ser o país mais rico, ser um país de primeiro mundo, uma canetada de Jesus resolvia isso. Desce você, fulano, está resolvido. Uma canetada de Jesus e está resolvido. Vai acontecer o que Jesus quer. Então, assim, eu acho que você não entendeu o que é coração do mundo, pátria do evangelho. Coração do mundo, pátria do evangelho é amar incondicionalmente, é exportar o conhecimento da fé cristã para o mundo, é ser o coração do mundo. Agora, se você achar que ser coração do mundo, pátria do evangelho, é ser o país mais rico, mais bélico, que manda em todo mundo, aí nós voltamos a ser o quê? Os judeus, né? Nós voltamos a ser os judeus, achando que Jesus não era suficiente porque era um carpinteiro, porque não ia tomar o poder da mão de Roma. Então, é esse sentimento que a gente tem que ter. Nós somos o coração do mundo, a pátria do evangelho, não importa o que acontecer. Com cada um de nós, vai acontecer o que Deus quiser que aconteça. E nós vamos aceitar, vamos trabalhar e vamos fazer o melhor que pudermos para abraçar essa falange de irmão Ismael, para que ele seja intuído, inspirado, e para que nós também não venhamos nem a falir, nem a falhar nessa missão tão linda de divulgar essa doutrina de luz e de amor. Que Jesus nos abençoe. Vamos agora para a nossa oração, para o nosso passe. Quem não pegou a aguinha, ó, vai pegar a sua aguinha para fluidificar, tá certo? Doce Maria, suave lírios de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe, doce Mãe de Jesus. Vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir esse amparando os enfermos com teu manto divino. Mãe Santíssima, muito obrigado. Obrigado por estarmos reunidos em teu nome, em nome de Jesus, sabendo que tu escolhestes os trabalhadores, os maiores sofredores dessa terra. Estamos aqui, Mestre Jesus, pedindo à Mãe Santíssima que nos console, que nos conforte, que no seu colo de mãe nos aconchegue nesse momento, que possamos nos sentir envolvidos com a doçura do amor de Mãe Santíssima, que consola as mães que perderam seus filhos, que consola os filhos que perderam suas mães. Rogamos a ti, Mãe Santíssima, que possa nos dar essa sensação de acolhimento, essa sensação de que estão sendo amparados, conduzidos. Ah, Pai de infinita bondade e justiça, rogamos a ti por todos aqueles que sofrem as dores da violência da guerra,
da violência doméstica, da violência das regiões de violência tão próximas de cada um de nós, aqueles que sofrem a dor da opressão, aqueles que sofrem a dor do corpo físico, que estão nos hospitais, aqueles que sequer chegaram aos hospitais porque não conseguem se tratar, aqueles que sofrem a dor da alma, Mestre, a dor da obsessão. Rogamos, Mestre Jesus, nesse momento, que Tu ilumine as nossas mentes e os nossos corações. Que os meus irmãos, cada um de nós possamos pegar do nosso coração toda a mágoa, toda a dor, toda a tristeza, fazer uma bola assim, ó, bem grande, tirar. Joga fora. Essa bagagem não nos serve. Vamos preenchendo o nosso coração, nosso chakra cardíaco, com o amor de Mãe Santíssima, com esse amor benevolente, com esse amor que tudo perdoa, com esse amor que vai conseguir encher as nossas células, bombar o nosso sangue perispiritual, a nossa energia vital de amor. Que possamos pensar nos nossos chakras, no nosso chakra coronário, no nosso chakra frontal, e eles vão vibrando em uníssono um com o outro, em harmonia, laríngeo, o cardíaco, que nós já fizemos essa massagem do amor logo no início, gástrico, mesentérico, genésico, que possamos sentir nas pontas dos nossos dedos, que possamos sentir essa energia renovadora, essa energia de luz, essa energia que vai envolvendo as nossas células perispirituais. Nós estamos ligados molécula a molécula com esse corpo físico, aliviando as nossas dores físicas, aliviando as nossas dores morais, aliviando o nosso medo, a nossa angústia, o nosso pesar. Nesse momento, possamos expandir essa luz, que já tomou conta de todo o nosso corpo físico, perispiritual, que possamos expandir para aqueles a quem estamos pensando, nossos familiares, os nossos lares, nossos animais domésticos, a todos os seres vivos desse planeta. Que esse planeta seja revestido da asa dos anjos, dos guardiões, que Jesus possa contar com cada um de nós nessa empreitada, que possamos manter essa paz infinita, que agora, Mestre Jesus, derrama sobre a cabeça e sobre o lar de cada um de vocês, que vocês possam sentir e reter essa paz em seus corações. Que assim seja, graças a Deus.